mulher! Sim, hoje é quarta e é o nosso segundo Dorama Indica C-Dramas. Especial esta semaninha, estarei eu aqui te indicando C-Dramas. Não são qualquer C-Dramas não, tá? São meus highs ali do momento. E hoje a gente vai embarcar numa coisa que foi bem complicada pro da Play. Mas é incrível, é maravilhoso, ele é único. Eu tinha certeza, tá? Eu não esperava menos da escritora. Porque eu assisti os outros dois trabalhos dela e eu sou completamente apaixonada por eles. Vou deixar uma imagem aqui pra vocês ver se vocês sabem, só olhando a imagem. Assim, ignorando que vocês já leram na capa qual é o nome. Eu acho que tem uma coisa que eu quero falar que eu não vi as pessoas falando. Eu, diferente de muitas pessoas que acompanham C-Dramas e Doramas, não sou uma pessoa de ficar pontuando que, eu não gosto de ver porque o protagonista é feio ou porque eu acho esse protagonista feio. Acho que a minha maior questão com essa situação toda é que eu amo o ator que fez a primeira versão, tá? Deixa eu explicar. Eu assisti The First Frost. E por que eu tô falando disso? Porque ele é uma história que vem completamente ligada a Amor Oculto. Afinal de contas, aqui a gente tem basicamente uma linha do tempo um pouco antes e que chega a pegar o início da história de amor da nossa prota de Amor Oculto, porém com uma troca significativa de atores. Então aqui a gente não tem ninguém de Amor Oculto. E Mari, seu maior incômodo foi esse? Você queria relembrar todo mundo? Seria um prazer, mas não. Eu acho que é comum que nessas readaptações ou releituras, ou uma história continuada, que é esse caso aqui, não é uma readaptação, não é uma releitura, é como se fosse um prequel, sabe? É a história antes da história. Que se tenha semelhanças. E aqui nós temos, e temos inclusive uma das que é a minha cena favorita, ou uma das minhas favoritas de Amor Oculto. E essa daqui eu vou deixar pra vocês quando o nosso prota de Amor Oculto carrega a nossa prota. E lá a gente tem uma cena igualzinha. Até o parque é parecido, chegou a dar um quentinho. Ou no primeiro episódio, quando eles estão caminhando e toca a música de Amor Oculto, teu coração gela, se arrepia, palpitação, entendeu? É uma vez saltando um negócio. E assim, isso pra mim já valia. Só que eu fiquei muito resistente a assistir. Eu tenho Netflix na minha TV, no meu telefone, no computador, mexi na minha cabeça. Foi muita maldade. Os relatos de não faremos com o ator que fez o irmão de Amor Oculto, porque lá ele era infantil, ele não vai saber dar um tom sério e sóbrio, e ele é feio. Basicamente, em muitos lugares das pessoas, a mídia coreana levantou essa bandeira de que ele era feio demais pra esse papel. E eu gosto muito dele com a versão dele de irmãozinho. E eu queria deixar esse parêntese porque eu acho muito injusto isso. Eu ia me divertir sim. Eu ia gostar sim de ver, porque eu, como uma pessoa que gosta muito de Amor Oculto, eu fiquei caçando o jeito dele no prota. E a gente tem. Não é uma coisa ruim, uma negativa. O prota que fez é maravilhoso. Esse ator é fantástico. Esse papel nasceu pra ele, tá? A prota não é um comentário ruim. Eu acho que, podiam ter usado um ator pra fazer o início, né, ele jovem, depois chamado o outro pra fazer o final. Eu acho que quando a gente quer, a gente faz. Podia ter feito, uma menção honrosa que fosse, chamasse ele pra fazer um outro papel, qualquer coisa que desse um pouco mais de sentido a ele ter feito um papel tão legal e agora ter sido simplesmente trocado. Isso me incomoda um pouco. Por isso eu fiz de pirraça, sim, eu demorei a assistir. Mas agora eu assisti. E assim, vamos começar num ponto muito importante. Um alerta de gatilho enorme. Se você, como eu, já passou por alguma situação de tentativa de, vou deixar aqui o nome, ou isso aqui, eu não sei se eu diria que esse é o tipo de C-Drama pra você. Como eu falei no episódio anterior a esse, te indicando o dorama de ontem, eu acho que o dorama que eu assisti depois, curou o que esse dorama machucou. Mari é ruim? Não. Ele é fantástico. E aí entra um outro ponto também que eu acho que deveria ser batido na tecla. Diferente do que eu ouvi em todos os lugares onde eu fui ver se valia a pena ver esse dorama. Esse aqui é 1000 vezes melhor do que Amor Oculto. Não é. Eles são diferentes. Eu acho que em Amor Oculto a gente vê como uma pessoa privilegiada não só de dinheiro, mas assim, principalmente não de dinheiro, mas privilegiada de amor. Sabe? Tudo o que a Zi tinha era amor. E falta muito, geralmente, nas famílias. E eu digo isso como alguém que viveu na pele inúmeras situações. E aqui a gente vê como que é pra grande maioria de nós, meninas,
que fomos negligenciadas de alguma forma dentro da nossa própria família, pelos nossos pais, de forma direta, ou que saímos de casa muito cedo, por escolha ou não. E os perigos e sofrimentos que, como mulheres, poderíamos acabar passando. Então fica esse meu alerta de gatilho, tá? Não é melhor do que amor oculto, porque é diferente de amor oculto. Não, eu não vou tirar amor oculto do meu top 5, mas eu com certeza acrescentaria esse aqui no meu top 10 melhores da vida. Melhores C-dramas da vida. Eu acho que se você tá disposta a ver algo real, dá o play, senta e assiste. Aqui a gente tem algo que vai doer. Vai doer. Só de lembrar eu tô sensível de falar. Sensível. Acho que sensível é a melhor palavra. Que loucura. Eu sabia que ia ser um pouco difícil fazer esse vídeo, porque foi bem difícil assistir esse dorama pra mim. E eu sinto que muita gente que nunca viveu algo assim não vai ter a mesma sensação. Aqui a gente tem a história da nossa prota. É uma mulher incrível, super guerreira e muito, muito, muito sofrida, muito sofrida. Eu acho que 2025 tem sido o ano de mãe que você assiste e você fala: se eu não conhecesse umas mães assim, eu diria que é impossível. Mas como a gente conhece, na vida real, a gente sabe que é possível. Tem umas mães bem ruins aí no mundo. Essa mãe, ela é meio de... eu não fiz as minhas escolhas da vida. Eu ainda não quero desistir do amor. E eu sei bem como é viver isso. E não é um crime. Mas se você não faz as coisas da forma certa, os primeiros a sofrerem serão seus filhos. E aqui é basicamente isso que a gente vê escancarado na relação dela com a mãe dela. Do primeiro ao último episódio. E é bem doloroso, porque lá pelo, sei lá, penúltimo episódio, acho que sim, ou um antes, você vê que ela entende. Ninguém me ama. Só você me ama, gente. O que esse episódio acabou com o meu coração não foi brincadeira. Eu acho que até o 13º episódio eu já tava assim com um nó na garganta. Eu assisti esse episódio picado, de 4 em 4, de 5 em 5 episódios. E geralmente eu pego numa noite e assisto assim 10, 12, 20 episódios. Eu não consegui. Ele tem 32 episódios. Doía a alma, os meus ossos. Eu sentia falta de ar e eu tive uma crise de ansiedade vendo. E é como eu falei, talvez só não seja o tipo de conteúdo que você possa assistir mediante ao que você tenha passado. Porque experiências são coisas muito particulares. Inúmeras outras pessoas que eu acompanhei falando sobre não te causam nada. Mas como eu já vivenciei histórias assim, eu senti diretamente, sabe? Foi muito de encontro comigo. Muitos episódios. E aí a gente tem o decorrer da vida dessa menina. Desde muito nova, sendo muito amada por um pai presente incrível, que infelizmente teve câncer e faleceu. E a deixou meio que na mão. E eu vou explicar assim, na mão da mãe, porque a mãe não era bem mãe. Então ela ficou na mão dessa mulher, que mesmo tendo título, não tinha jeito nem amor de mãe. E por mais complicado que possa parecer ser, sempre pode ser pior com uma mãe. Não tem outra palavra para descrever essa abençoada. E aí, meus amigos, que a mãe logo mais se apaixona. Que aqui pra nós, assim, pra mim, nem foi paixão. Foi mesmo golpe. Porque ela não só se apaixona, como ela diz, ela tá grávida. Ai, menina, ela já tá grávida num presente de Deus. Gente, ela já tá grávida. Tipo, um pouquíssimo tempo do falecimento do pai. E a menina só diz pra ela assim, tipo, não me diz isso. E eu acho engraçado que a gente não tem a história linear. A história ela é dividida em dias e momentos. Então, às vezes, assim, por exemplo, no primeiro episódio, a gente tem o início, como eles se conheceram lá atrás, e como eles estão agora, e eles vivendo juntos, e eles se encontrando, e ela demorando pra poder querer acreditar que ele é ele, e ele que nunca superou ela, sabendo muito bem que é ela. E a gente tem que catar a história. E eu confesso que eu não amei a linha do tempo deles, não, tá? É bem insuportável, tem hora que tu fica assim, pelo amor de Deus, o que vai acontecer, pelo amor de Deus, aquele babado que ficou aquela ponta solta lá no episódio 5, você vai descobrir lá no episódio 17, eu fiquei com sangue no olho, nervosa, me tremendo, então eu não gostei muito da linha do tempo deles não, que me irritou muito, mas muita coisa dá pra se sacar de assistindo, sabe? Só que ao mesmo tempo eu acho que eles tentaram ter muito cuidado ao contar uma história muito séria, já que essa coitada foi, né, quase, algumas vezes, não só uma, e nem só pela mesma pessoa. Então, é muito complexo tentar contar de uma forma respeitosa
E isso é só a gente se basear em inúmeros outros conteúdos aí de novela e minissérie, principalmente americana, que me irrita. Sempre tentando contar uma história assim, sempre fazendo parecer banal. É muito sério falar do corpo de alguém, de uma exposição, de um toque indevido, de palavras que não deveriam ter sido pronunciadas, seja por parentes ou não. É muito sério. Se você viver alguma coisa assim, procure ajuda de alguém que te leve a sério. É muito complicado. Então, eles tentam mostrar camadas e nuances, colocar personagens queridos e desqueridos, porque, filha, se prepara que tem gente desquerida nessa série, para que você saiba que uma pessoa que faz uma coisa ruim, ela costuma reproduzir isso. E uma pessoa boa, lutando pra se safar, geralmente tem dificuldade pra sair do problema. E é nisso que eu acho que a gente tem essa distinção, que é homérica. Amiga, Amor Oculto tá numa ponta, The First Frost tá noutra. Assim, eles não fazem nem muito sentido eles estar se passando na mesma época, de tão babado que é uma diferente da outra. E ali a gente tem basicamente um paralelo de pessoas que se apaixonaram na escola. Então, em meio a todo o caos da vida dela, e assim, caos, tá? É babado, confusão, gritaria. Essa pobre, ela não mata um leão por dia, ela mata uns 27. Os dela, os que a mãe dela abandonou, e os que o pai dela, que morreu, não deu tempo de matar ainda. Fora o das casas que ela foi morar, porque pensa uma pobre coitada também que se mudou. Ela foi abandonada pela mãe e foi parar morando com a avó. Porque a mãe não estava conseguindo lidar com ela e a filha que ela engravidou depois, e o marido, e a nova família dela, a nova estrutura de família dela não cabia a menina, era basicamente isso. Então, ela meio que deu essa guinada na vida dela, chutando a filha dela mais velha pra senhorinha, uma velha, criar. Só que a velha, mesmo sendo uma ótima pessoa, tava pra lá de Bagdá. E o que aconteceu? Foi morar com o papai do céu. E aí, a vida da menina que já tava ruim, só piorou. Daí, a pobre coitada foi morar com uma tia, que é o demônio de rabo e chifre. Aquela mulher, não me engana, eu vejo o de longe. Aquela ali, eu já bati o olho e falei, aquela ali não presta. Dito e feito. Aquela véia vai te surpreender nos últimos episódios, negativamente. Que eu não vou contar pra não dar spoiler, mas você vai ficar de queixo caído. Quando você pensar, essa véia não tem como chegar mais fundo. Essa véia chega. Olha, mano. E aí, o que acontece? Lá tinha um bendito de um tio. E olha só. Tio solteiro que não tem boa índole, primo, irmão de não sei quem, que não tem boa índole, não tem que se aproximar. Ah, porque ficou sozinho, eu vou passar, ela não passe. Nunca. E aqui a gente tem a prova viva de que você precisar de alguém, essas pessoas podem querer usar isso contra você. E essa coitada, ela sofre algumas tentativas de aliciamento por parte desse ser humano. Se é que dá pra chamar aquilo de ser humano. E você vai tomar nojo desse homem, não é só raiva, não. Nojo desse homem durante os episódios. Até mesmo, né, o momento do tal quase ato. E não tem atos gráficos aqui. Tem muitos toques que podem te causar certa aflição. Foi o que aconteceu comigo. Mas não chega a ter atos gráficos, graças a Deus. Na verdade, nenhuma das cenas, nem o casal principal tem atos gráficos. Acho que é porque eles queriam realmente provar. O casal é bem beijuqueiro. Então, assim, dá pra passar um pano. A gente tem que lidar com esse amor tão bonito, tão puro, e ao mesmo tempo viver como um detetive, tentando descobrir onde foi que aconteceu, quando aconteceu, por quê? Se você fica o tempo todo vendo eles jovens e você fica encantado, apaixonado, você vai ver uma história de amor das mais bonitas de 2025. Eu te juro, eu te garanto. Tirando toda a parte que vai realmente tocar sensível, as histórias, você vai ter algumas das declarações de amor mais lindas, tal qual só a escritora de Amor Oculto seria capaz de reproduzir. E pra quem não sabe, essa gata, essa maravilhosa, ela não fez só Amor Oculto, meus amores, e não escreveu só The First Frost. Essa bonita conseguiu a proeza de escrever Quando Vou em Sua Direção. Se você ainda não viu, eu já indiquei Amor Oculto aqui nesse perfil. Eu cadelo, assim, violentamente por Amor Oculto, como vocês podem ver aqui, e eu também cadelo violentamente por essa obra, que é acompanhar o nosso casal de Quando Vou em Sua Direção se apaixonando. E aqui a gente tem, minha amiga, um casal secundário para você chamar de seu, que é uma delícia. A gente vai ver quanto amadurecer pela sua família, mesmo que uma família agradável e boa, pode doer para um jovem ou para uma jovem, e o quanto dói a perda de não se reconhecer e, infelizmente, não ter conhecido o suficiente de seus pais pelo amigo do Prota. E aqui tem isso, né? Ela é a melhor amiga da Prota, e ele é o melhor amigo do Prota. Então, assim, eles vão estar o tempo todo em tela pra gente, e a gente vai chipar muito, porque é muito fofinho. Eu acho que é muito legal essa
literalidade que a gente tem de a gente saber especificamente quem é bonzinho e quem é mau. É bem escrachado, mas não chega a ser caricato. É muito assim, fulano é mau, e eu vou te mostrar em camadas quanto fulano é mau. Até que ponto fulano chegou. Quão baixo um ser humano pode ir. E ao mesmo tempo a gente tem muito isso de família que mora junto e convive todo mundo, e parece aquele muquifão, sabe? Aquela coisa que te deixa nervosa, aflita, porque são quartos muito pequenos ou acumulados de troço e entulho. E quando a gente tem o nosso prota descobrindo isso, o quão pequeno, como ele gosta de, como ele descreve assim, de uma forma delicada e linda, quão pequeno é o mundo da nossa prota, aquele episódio, se eu não tinha chorado o suficiente, me fez chorar tudo e mais um pouco. Só de falar o meu olho. Eu sabia que ia ser muito difícil gravar esse vídeo, né? Eu fiquei enrolando 3 dias pra gravar esse vídeo. Porque, amiga, eu acho que aqui a gente tem um amor muito adulto, como eu te falei, por isso eu sinto essa distância tão grande de amor oculto. Mas, ao mesmo tempo, é um amor que ele respeitou a passagem do tempo, as mudanças da vida e, acima de tudo, as escolhas. Este homem vai entrar na lista de namorados mais perfeitos e inacreditáveis que eu já vi, conheci e acompanhei na minha vida. Este homem é capaz de coisas inacreditáveis para essa mulher, envolvendo até facadas. E não só isso. Ele é aquela pessoa que não deixa passar nada. E quando você vê a história do bolo, você vai entender o que eu tô te falando. Ele sabe qual é o bolo favorito dela. E ele reproduz, não uma, não duas, mas algumas vezes, onde ele faz ela ser alcançada por este bolo. E ela, sendo alcançada por este bolo, nem sempre diretamente pelas mãos dele, já que eles têm esse afastamento. Eu não vou contar o rolê do afastamento, porque eu acho que vocês precisam assistir, porque demora um pouco pra gente descobrir especificamente como rolou. Mas eu acho que a nossa prota, ela tem a síndrome de toda menina que sofreu muito na vida. Ela acha que ela tem que carregar o mundo inteiro nas costas e resolver o BO dela e de todo mundo. E que ela sempre vai conseguir fazer isso se mantendo longe das pessoas para protegê-las dos próprios sofrimentos. Quando a gente sabe que não é sempre assim. E tem pessoas que a gente pode confiar na nossa vida. E é o caso desse prota. E ele prova isso não desistindo dela, viajando por outro lado do mundo, procurando ela, se doando, sabe? Quase morrendo de tristeza. E não só uma vez, mas ele passa anos visitando ela, na faculdade que ela escolhe ir, longe dele, na vida que ela constrói sem ele. E ele tem uma quantidade absurda de cartões de embarque, porque ele pegava voos só pra ir até lá e olhar ela à distância. Ele abre mão de almoçar com a própria família no dia da formatura dele, só pra conseguir ver ela, um minutinho, vestida pra formatura dela. Então talvez, e eu devo ser repetitiva em alguns episódios desse apanhado de C-dramas, você aceite 0,2 do que você merece. E essa história, o Sanhan, ele prova isso pra gente, o nosso prota. Que ele tava lá, sempre teve, e sempre foi disposto a fazer qualquer coisa. Seja com a história do dinheiro, lá atrás, quando ela perde o dinheiro, fica surtando de medo de ser mandada embora de casa pela tia. E ela pede o dinheiro pra ele, assim, um misto de medo e vergonha, e ele dá o dinheiro e fala pra ela: eu posso te emprestar sempre, eu posso fazer a qualquer momento, não importa. E ele deixa uma bola com ela e corre até a casa dele, sabe, sem pensar na distância, só pra poder pegar o dinheiro e emprestar pra ela. E aquilo não é só sobre o dinheiro, aquilo é sobre alguém que tá disposto a fazer qualquer coisa por você, a te ajudar nos momentos mais fáceis e nos mais difíceis. E isso faz a gente refletir, não só sobre o que outros poderiam fazer, mas sobre o que você se permite viver, o que você aceita. Eu acho que esse drama não é um drama levinho, e nem pra você ver, pra descontrair. Mas quando você assistir, você vai revisitar momentos na sua cabeça. Você vai sim ter choques com situações pesadas, mas ao mesmo tempo você vai entender que amar, a palavra de fato, viva, fugaz, é muito mais. E acho que esse é o plus desse casal lindo. Eles se amam muito, e isso é indiscutível. E ele apoia sonhos, e ela vai estar lá nos momentos. Ele vai estar lá nos momentos dela também. Ele vai fazer presente, de algum jeito. Pouquinho em pouquinho, stalker ele. Ficou acompanhando ela anos à distância. E a bicha vai sofrer, né, gente? Ô, meus amigos, como a bicha vai sofrer? É que não dá pra contar de forma muito linear a história deles, porque a história deles está sempre envolvendo um passado e um presente, e eu acabaria cortando os momentos épicos da história. Mas se preparem pra ver algumas inversões de papéis em alguns momentos, isso vai ser um sabor.
prepare para um show de piadocas, porque este homem é uma comédia. Ele vai trazer 1000 piadas falando quando ele é maravilhoso, lindo, poderoso. E isso é cheirinho de sanhã de amor oculto total. Ele é, assim, metido arrogante, metido sou bom demais. E, assim, isso é necessário para o sanhão. Se você assiste ao amor oculto, você sabe. E, ao mesmo tempo, ele tem essa implicância com a irmã, que é uma implicância vista no ponto de vista dele. Então, a gente enxerga como cuidado e carinho. Inclusive, quando a Zi está começando namoro com o nosso prota de amor oculto. Então, minhas amigas, a gente vê o ator que faria ele, e a gente vê a atriz que faria, e a gente sabe, enquanto no relacionamento dele com a prota, do Sanhan com a prota, entraria o relacionamento da Zi com o prota de amor oculto. Então a gente meio que tem essa noção de quantos anos ali, de qual período da história e do que acontece depois, meio que em paralelo, quase em paralelo. Já que a gente tem um dos pedidos de casamento, que seria uma declaração de amor bem comunicada, mais lindas da história. Acho que essa mulher, ela deve ser muito romântica, essa criadora da história, porque minha amiga, a bicha não errou no de amor oculto e não errou aqui. E não errou no de quando vou sua direção, agora que eu parei pra lembrar. Que delícia! Só falta um. Ela tem 4 histórias publicadas que viraram doramas. E eu vou assistir o quarto, com certeza. Estou em busca, porque eu não achei em stream nenhum. E eu acho que eu não comentei. São 32 episódios, está na Netflix. E não é dublado, minhas amigas. Não é dublado, é legendado. Mas vale o play. Então, se você tá querendo uma coisa adulta, se você gosta de amor oculto, ou quando vou em sua direção, em questão de as conversas mais profundas, as camadas, as famílias, as construções de personagens, você vai amar The First Frost. Eu acho que não perde em nada. Se você quer algo mais profundo, mais adulto, que te chame a atenção, que te congele na frente da televisão, que te prenda a uma história, vai. Mergulha de cabeça. Vale muito seu play. A gente tem uma prota fantástica, guerreira, que não é água com açúcar, que sofreu pra caramba, mas que lutou literalmente com todas as suas forças, desgastando o seu ser, o seu corpo, colocando à prova cada centímetro de si, pela sua ideia, pela sua história e por ela mesma. A gente tem um prota lindo, forte, bondoso, com um coração incrível e, acima de tudo, cadela de sua amada, de 4 pneus arriados desde a adolescência, capaz de fazer as maiores bobeiras, atrocidades. Fofo, meio, que casal agradável, que casal legal. Você vai torcer por ele no primeiro instante que esse homem for morar com essa mulher, até o último episódio. Porque sim, minhas amigas, aqui nós temos aquela fatídica história de, por um acidente do destino, e até que é quase um acidente do destino, por causa da casa do Sanhan que pega fogo, e a obra demora, mas não demora tanto assim, né? Vamos ser sinceros. Esse homem acaba morando com a sua amada. E olha, amigos, não é baixaria não, mas esse homem vai te mostrar como é ser amado em voz alta. Este homem vai te provar que isso de ser amada pode ser algo lindo. Afinal de contas, a nossa pobre coitada, ela tem aquela condição conhecida como sonambulismo no Brasil. Então, esse coitado vai aprender um pouco sobre e vai cuidar dela todas as vezes que ela tiver. Vai querer entender sobre as crises, o motivo delas, e vai fazer uma coisa na casa que eu não vou te contar o que, só pra você ir lá assistir, que me fez chorar. Eu assumo. Eu acho que eu não tenho ninguém na minha vida que teria aquele cuidado comigo que ele tem em fazer aquelas coisas todas na casa. Sou muito desamada. Mas brincadeiras à parte, eu saí com outro olhar pra história. Eu acho que essa história derivada de amor oculto, ela precisava existir. Eu tinha certeza que eu ia me apaixonar. Eu tava resistente pela troca de atores, não porque eu não acreditava, sabe, que o outro podia fazer tão bem, porque o Sanhan nasceu para ser deste prota. E eu saí com vontade de ver tudo que esse homem tinha feito, mas porque eu sabia que eu ia me apaixonar e que eu tenho essa sensação de que é chato você, de um jeito ou de outro, meio que fazer alguém perder um papel que era dela, né? Que esse papel já era do outro. Mas, ao mesmo tempo, foi fabuloso poder conhecer esse outro ator. Essa atriz. Foi bom poder ver a história de outro ângulo. Então, se você tem chance, assista. Eu não sei qual canal, ou se tem no Telegram, porque eu assisti pela Netflix. Mas acho que a Netflix tá na promoção, R$20, né? Assiste, que tá compensando demais. Espero que vocês tenham gostado da minha indicação. Tem 5 estrelas e alguns depoimentos e algumas menções honrosas ao quanto este homem é capaz de dizer que ama de formas diferentes. De ir ao mercado, fazer ela carregar um carrinho, só pra ver o que ela bota, o que ela pega, bota a mão, mas não tem coragem de pagar, por quê? E pra fazer uma compra pra ela. Que ele cozinhar e dizer,
Eu não consegui comer tudo, come pra mim, só porque ele sabe que ela não tem hábitos muito coerentes com a alimentação. De mandar mensagem, e mensagem, e mensagem preocupado, e mandar sequências de áudio só pra ela não esquecer do aniversário dele. De se preocupar em estar com ela nos momentos mais cruciais e importantes, e sair em desespero completo, a partir do minuto que ele pense minimamente que ela tá em perigo. Eu acho que isso foram só as coisas não faladas. Mas algumas das minhas frases favoritas com certeza vão estar passando na tela pra vocês agora. Eu saí vendo o amor de outra forma. E me emocionando ainda depois de um tempo de ter terminado com as lembranças dessa série. E é mais uma OST pra chamar de apaixonante, tal qual a de Amor Oculto, que é impossível não ouvir e até emanando na minha cabeça e ficar com o coração quentinho. Aqui você vai ter outra OST pra querer acrescentar, filha, na sua lista de músicas da vida. Mas eu confesso que a música que eu acreditei que fosse ser era V Friends, né? A música Friends do V, do BTS, porque eu acho que ela ficaria perfeita. Mas é que ela fala sobre um relacionamento que não deu certo, né? Mas aqui deu, graças a Deus. Tem final feliz, tem sofrimento, mas tem final feliz. Então vai assistir. Um beijo no seu coração, Dorameira. Fica com Deus. E até amanhã, que tem indicação nova de dorama que eu estou acabando de assistir agora.